Bem, a porção dessa semana continua falando sobre os itens contidos no tabernáculo. E um dos itens mais interessantes, na minha opinião, é o chamado em hebraico kior, que o pessoal geralmente traduz como pia ou como lavatório. Bom, vocês ignorem aí o zoom, que esse tablet está com zoom automático. E o pessoal traduz, como eu estava falando, como pia ou como lavatório. O que era esse kior? Os sacerdotes tinham que lavar, né, segundo a lei, mãos e pés antes de fazer o serviço no tabernáculo. Em geral, para fazer os sacrifícios, mas não só os sacrifícios, tá? Qualquer tipo de trabalho. Para, por exemplo, colocar os pães na tábua, para acender a menorá, né, o candelabro, ou para acender o incenso. Então, esse era um elemento bastante essencial do tabernáculo, porque antes de fazer qualquer serviço, tinha que passar pelo tabernáculo. E a construção desse tabernáculo é descrito na nossa porção, na porção que nós estamos lendo essa semana, e é descrito de maneira bem sucinta, né? A Torá conta para nós que ele foi feito de cobre, tá? Que o suporte dele também era de cobre, e aí tem algo interessante, por vários motivos. A Torá conta que ele foi feito com os espelhos, tá? das mulheres que se reuniam na porta da tenda da reunião. Tenda da reunião é outro nome ali para o tabernáculo, né? As mulheres que se reuniam na entrada da tenda da reunião. Então aqui começam algumas coisas interessantes que os comentaristas notaram, né? Primeiro, a primeira coisa interessante é que a gente não está acostumado a ouvir a identidade da onde que veio o material para doar alguma coisa, né? Então quando, por exemplo, você tem ali o ouro para fabricar a menorá, não fala de onde veio. O ouro das joias, né? O ouro dos brincos das mulheres. Quando você vai usar a lã para cortina do Mishkan, não fala o lã das ovelhas, dos homens, né? Não tem nada disso. E aqui ele informa que eram o cobre dos espelhos das mulheres, né? Então por que aqui está sendo enfaticamente informado que esse cobre veio desses espelhos? Segundo, o próprio fato de falar que veio dessas mulheres, né, e particularmente o jeito que o texto fala dessas mulheres, né, ele fala assim, esse grupo de mulheres que ficava na porta da tenda da reunião, definindo esse grupo como se fosse um grupo definido, né, falando em termos de gramática mesmo, como se a gente conhecesse esse grupo. Mas esse grupo nunca foi mencionado antes na Torá. A gente não sabe quem é essas mulheres que ficam na porta da tenda da reunião. O grupo, a Torá parece falar como se fosse um grupo familiar para nós, mas a gente nunca ouviu falar dessas mulheres, né? Então quem que são essas mulheres, do que nós estamos falando? Bom, vem um dos comentaristas mais famosos, ou o comentarista mais famoso, que é Urashi, e ele responde a ambas essas questões. Na verdade, ele conta para nós que os materiais utilizados para o tabernáculo são diferenciados, né? São esses cobres aí do espelho e estão ligados com a identidade dessas mulheres, então ele dá uma resposta ligando os dois pontos. Vamos falar um pouquinho dessa resposta. Antigamente, o que acontecia? Os espelhos eram feitos com placas polidas de cobre, tá? Então, a tradição conta, o Midrash conta para nós que muitas das doações, ou quase todas as doações para o tabernáculo, vieram de quem? Das mulheres israelitas, tá? Que doaram basicamente as suas joias, tá? Para o que era ouro do tabernáculo, o que era para ser feito em ouro, então elas doaram seus brincos, os seus colares, e no caso essas mulheres virtuosas trouxeram os espelhos para serem aproveitados também como material para construção. Então elas deram tudo que elas tinham, as joias que eram preciosas, mas também coisas que não eram necessariamente preciosas, mas elas queriam dar, que eram os espelhos. E esses espelhos então, qual é a história que o Midrash conta? Era o seguinte, elas usavam para, como a maioria das mulheres, para se embelezar. Elas usavam para se olhar, para passar maquiagem, para passar cosméticos. Então, quando essas mulheres deram esses espelhos para o tabernáculo, a primeira reação do Moisés, que era quem estava gerenciando essas doações e recebendo essas doações, foi rejeitar esses espelhos, porque ele considerou que esses espelhos eram Yetzer Hará. O que é Yetzer Hará? Má inclinação. Ou seja, esses espelhos estavam ligados a objetivos sexuais, né? Já que essas mulheres estavam usando para se embelezar e para seduzir os seus maridos, né? Depois disso elas tinham relação sexual com seus maridos. Então é como se mais ou menos, desculpe, tá passando uma moto barulhenta bem na hora da gravação. É como se o Moisés tivesse pensado assim, como é que eu posso aceitar esses espelhos como doação para o tabernáculo se eles são instrumentos de sedução?
E aí o Midrash conta que Deus imediatamente responde para Moisés: não despreze esses espelhos, porque é graças a esses espelhos que o povo de Israel se multiplicou no Egito. As mulheres de Israel utilizaram esses espelhos para se embelezar, é verdade, mas para quê? Para continuar tendo filhos, a despeito da tortura egípcia, apesar da condição de vida triste que elas vivem. Aceite esses espelhos para a confecção do quior, né? Então, já que elas estão doando, nós vamos utilizar esses espelhos para fazer o cobre do quior, desse lavatório, e o Midrash diz que Deus teria falado: esses espelhos são mais queridos para mim do que qualquer outra doação. As mulheres israelitas utilizaram esses espelhos só para propósitos sagrados, pode ficar tranquilo. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, né, de como Moisés encara esses espelhos e o que Deus fala para ele. Esse Midrash aqui, bastante ousado, eu diria, pinta uma cena que eu queria analisar um pouquinho com vocês. Primeira coisa, mostra como o povo de Israel, obviamente, vivia ali numa situação de desespero, né, na escravidão egípcia. Os maridos, provavelmente, o que acontecia? Viviam ali nos campos de trabalho, longe das suas esposas, num ambiente de trabalho forçado, onde provavelmente o que eles pensavam? Eu não quero trazer crianças para o mundo, eu não quero ter filhos, né? Ter filho num mundo como o que eles viviam era um absurdo. Aliás, só um parênteses, eu não sei se vocês sabem, mas hoje muita gente tem essa visão, né? É um tipo de filosofia que está crescendo ultimamente, né? O negacionismo em ter filhos. Porque as pessoas pensam assim: para que eu vou ter um filho num mundo como esse? Num mundo em que a gente vive, que é um mundo de dificuldade e de sofrimento. Não vou entrar no mérito da questão hoje, mas naquela época a ideia era essa: esse bebê que eu vou trazer vai ser tirado dos pais, vai ser criado como um escravo, né? Então para que eu vou dar mais mão de obra para os egípcios? E além de tudo, vamos lembrar, se for um menino, tinha risco dele ter que ser jogado no rio. Ele tinha que ser jogado no rio segundo as leis egípcias. Então a situação descrita pelo Midrash e comentada pelo Rashi também lembra de um outro Midrash, né, sobre Yoheved e Amram, que eram os pais do Moisés, né? Yoheved a mãe, Amram o pai. Que nessa história do Midrash, o que aconteceu? Eles se separaram, eles não mais tinham relação sexual para não ter mais filhos no mundo, uma vez que o faraó egípcio deu esse mandamento de que todos os meninos hebreus que nascessem tinham que ser jogados no mar. E foi a Miriam, a filha deles, né, que já estava com alguma idade ali nessa época, que convenceu eles a ter outros filhos. O que ela tinha dito para eles? Ela fala uma frase muito ousada, né? Ela chega e diz o seguinte: vocês, com o que vocês estão fazendo, são piores do que o faraó, porque ele está matando meninos, é verdade, está matando filhos, mas ele está matando apenas os meninos. Ele está pedindo que os meninos sejam mortos, mas vocês estão matando todas as crianças. Vocês não estão tendo nenhum filho. Então, pelo menos vocês poderiam ter uma filha. Você não sabe o que vai acontecer. Então vocês são piores com o faraó. Foi com essa imensa coragem, com esse espírito de desafio, né, que a Miriam vai para os pais, fala isso, e que os pais de Moisés resolvem ter uma relação sexual e nasce o Moisés. No fim acaba nascendo um menino, e aí eles resolvem também desafiar as leis do faraó. Já que nasceu um menino, não vou jogar ele no mar, ou vou jogar, mas com a cestinha, né? Então eles tomam ali a difícil decisão de continuar a criar aquela criança, apesar do perigo envolvido para eles, né? Então Amram e Yoheved resolvem ter uma relação sexual e são recompensados com Moisés como o filho deles. Bom, mas voltando ao Midrash e ao comentário do Rashi que a gente está falando aqui, né? Os homens ali tinham um desespero, né, no futuro do seu povo, para que eu vou ter filho? E as mulheres são mostradas ali como ainda tendo fé em Deus. Elas usavam o seu espelho para se embelezar, para seduzir os seus maridos e falar para eles: não, vamos continuar a ter filhos. Nós ainda temos esperança. As mulheres visitam seus maridos no meio do seu trabalho, ou depois do trabalho deles, né, que é um trabalho cheio de depressão, de sujeira, de desespero, e usam o espelho como parte do processo que induz os seus maridos a fazer o que eles têm que fazer como um casal, né, como um ato conjugal. Então, dessa maneira, Deus aparece para Moisés e fala assim: você está olhando errado, né? Esse espelho não está sendo usado para fins imorais, como você acha, Moisés. Não é má inclinação. Pelo contrário, foi usado com fins muito elevados, com fins muito santos. Uma parte do Midrash fala que, através desses espelhos, miríades de almas foram trazidas para o mundo, né? Então,
Urashi lembra dessa descrição e fala, é por isso que esses espelhos foram aceitos. Esses espelhos foram recebidos de muito bom grado, tá? Para serem, inclusive, usados num dos itens mais sagrados, como eu falei, mais essenciais do tabernáculo. Aliás, tem um outro parênteses aqui para falar, né, que ao contrário de outros objetos do tabernáculo, que possuíam medidas específicas, o lavatório foi o único que não tinha uma medida limitando o seu tamanho. O candelabro tinha uma medida exata, a mesa dos pães tinha uma medida exata, a arca da aliança uma medida exata. O quior, o lavatório, não. Então, ele foi feito de acordo com a doação, de modo que os espelhos que foram dados foram aproveitados integralmente, né? Demonstrando sua preciosidade realmente e sua santidade. Se foram doados 10 mil espelhos, todos eles foram usados para fazer esse quior. Tá? Agora, vamos fazer uma opinião contrastante para a gente discutir esse ponto, e com isso a gente vai ver uma visão da sexualidade com a santidade. Você percebe que esse é o nosso tema, né? Como que Moisés tem uma visão da sexualidade em relação à santidade, Deus vai lá e corrige essa visão. Mas eu quero mostrar uma visão também que o Ramban, o Narmânides, traz sobre essa história. Na verdade, ele discorda um pouco da leitura do Urashi. É uma visão um pouco que oposta, mas ao mesmo tempo uma visão um pouco que complementar. Tá? Ele, o Ramban, o Narmânides, ele sente, né, na sua leitura de texto, que tem algo errado aqui nessa frase, né? Em qual frase? Quando fala que essas mulheres ficavam na porta da tenda, que elas se reuniam na porta da tenda, né? Textualmente falando, a interpretação do Urashi é um pouco difícil. Então o Narmânides vem com uma nova teoria. E na verdade ele se baseia na teoria de um outro cabalista, que é o Ibn Ezra. Né? O Ramban é um cabalista, o Ibn Ezra também. O Urashi não muito, né? O Urashi é mais literal. Então o Narmânides, se baseando no Ibn Ezra, ele diz o seguinte: as mulheres geralmente se olham no espelho, e como a gente já falou, que na época era feito de cobre, né? Todas as manhãs para se arrumarem, para mexer no cabelo, às vezes para se maquiar e tudo mais. Entre as israelitas, diz o Narmânides e o Ibn Ezra, havia algumas mulheres que se dedicavam ao serviço divino, né, que eram puras e que se distanciavam dos desejos mundanos. Ou seja, algumas mulheres que optavam por um caminho mais ascético, vamos chamar assim, né? Elas falavam, vou me dedicar só à santidade, à espiritualidade e não vou me preocupar com desejos mundanos, desejos de Mahult. Essas mulheres doaram seus espelhos para o tabernáculo. Por quê? Porque elas não tinham mais uso do espelho para se embelezar. Então percebe como a leitura do Narmânides e do Ibn Ezra é um pouco diferente. Tá? Elas não tinham mais utilidade para esses espelhos. Então essas mulheres vinham diariamente na entrada da tenda, da reunião, do tabernáculo, para rezar e ouvir detalhes da Torá, ou aprender com os sacerdotes, ou aprender com Moisés. Essa é a explicação que o Ibn Ezra e o Narmânides dão. Elas estavam ali reunidas porque elas estavam mais ligadas à espiritualidade. Então foram elas que doaram os espelhos. Vamos lá. De acordo com essa explicação, né, com a explicação do Ibn Ezra, o que aconteceu? Tinha um grupo de mulheres que estava doando os seus espelhos, que elas estavam decididas a dedicar cada fibra da sua essência, do seu ser, para Deus. Elas estavam se desconectando do mundo físico. Né? Então, nesse sentido, o que está acontecendo? Parece, ou pelo menos pelo comentário, que elas estavam abrindo mão da sua aparência física. Né? Elas não estavam mais preocupadas com como elas pareciam. É isso. Elas estavam totalmente ocupadas com Torá, com oração, com mandamentos, com o tabernáculo. Como eu falei, essas mulheres ascetas, né, abriram mão dos seus espelhos como mostra do não desejo mundano, dos não desejos mais materiais. Né? Elas estavam acostumadas, de maneira até bastante apropriada, né? Como aquelas mulheres, elas estavam acostumadas a ficar na tenda da reunião. Era isso que elas queriam. Elas não queriam ficar em nenhum outro lugar do acampamento. Tá? Agora, vamos lá. Como eu falei, claramente essas duas leituras aí do versículo contêm visões um pouco diametralmente opostas do mesmo assunto, né? Qual é o lugar da sexualidade humana dentro da espiritualidade? Tá? Elas são diametralmente opostas, mas acho que um pouco complementares. Vamos ver se eu consigo explicar. Urashi está expressando uma visão propondo que a sexualidade, quando usada para
aumentar, vamos chamar, o amor entre marido e mulher, quando utilizada para um bem maior, no caso aqui seria para propagar o povo de Israel, para aumentar o povo de Israel, é apropriado. No fato, mais do que apropriado, né? É sagrado. A sexualidade, quando usada da maneira adequada, ela é santa e ela pode ser usada para a santidade. Então o espelho, que é um objeto sexual ou sexualizado, acaba se tornando um objeto sagrado. Tá? De maneira interessante, como eu falei, Moisés inicialmente vê as coisas diferentes. Né? Moisés não tem essa visão do sexo. Ele demonstra relutância em aceitar aqueles espelhos, justamente porque eles são instrumentos de quê? De desejo humano, né? De lascívia, de vaidade, de sexualidade. Então é Deus que tem que forçar Moisés a adotar uma visão de mundo mais larga, de ampliar a sua consciência, né? Já que esses espelhos estavam sendo usados por um objetivo nobre, um objetivo sagrado, né? E aí, depois que Moisés ouve Deus, e claro, a regra de Deus aí, Moisés não tem como negar essa realidade, né? Então aí esses espelhos acham um lugar no tabernáculo, ok? Essa é a tese número 1, vamos chamar. A sexualidade tem um espaço na santidade, tá? De modo contrastante, o Ibn Ezra vai propor que se encontra a santidade, se encontra alguma conexão com a santidade, especificamente quando você transcende o seu aspecto humano, no caso, a sexualidade, né? Então, a visão do Ibn Ezra, e que o Ramban cita, não sei se concordando ou não, mas que ele cita, a sexualidade é um aspecto importante da vida humana, né? As mulheres tinham esse desejo, tal, algumas delas mantiveram seus espelhos, mas ela não representa necessariamente a santidade. Eu tenho que pegar essa minha sexualidade e transformá-la de algum modo. Do jeito que ela vem comigo, ela não é a santidade, né? Aí, desculpa esse zoom aí se está incomodando vocês. Eu vou tentar desligar, deixa eu ver se fica melhor. Pronto. Essa sexualidade do jeito que vem, ela tem que ser transformada. Eu falei que ia desligar e não desligou. Então, os mundos espirituais estão acima, digamos, do mundo físico. E por isso, esse mundo físico tem que ser aperfeiçoado, né? Eu tenho que trabalhar de um modo a transformar o meu mundo físico. Para a maioria das pessoas, o desejo humano, né, tem que ter um local integrado na vida da santidade. Eu tenho que pegar o meu desejo humano e transformá-lo para que ele sirva à santidade, tá? Mas existem pessoas santas que vão fazer o quê, talvez? Elas vão abrir mão dos seus desejos mundanos. É o que o Ramban está falando. Havia umas poucas mulheres ali que elas falaram assim: não, eu estou abrindo mão dos meus desejos físicos. Eu vou abrir mão da minha vontade de me embelezar, eu vou abrir mão do meu espelho, eu vou abrir mão do meu desejo de sexo. Já vou aqui deixar uma dica, talvez vocês já me ouviram falar disso, não é muito a visão que a Kabbalah apregoa, pelo menos para a maioria das pessoas, como eu estou falando, tá? Umas poucas pessoas, como o Ramban fala, algumas poucas das mulheres do acampamento decidiram por isso. É por isso que ele leu aquela frase específica. Algumas mulheres se reuniam na porta da tenda, né? Então, de acordo com esse Midrash, né, algumas pessoas faziam esse asceticismo. Por exemplo, o próprio Moisés, né, ele foi para o topo do Monte Sinai e não comeu ou bebeu por 40 dias. A gente não tem relato de ninguém mais na Torá fazendo esse tipo de coisa, né? Moisés era uma alma diferente, ele preferiu fazer esse asceticismo. Aliás, a gente tem também casos de Moisés se separando da sua esposa, né? Então existe uma certa visão de mundo que talvez funcione para alguns indivíduos, de que a última santidade, o último grau de pureza, eu encontro transcendendo o humano, abrindo mão do humano, tá? Então a pergunta seria assim: posso entrar no santo dos santos, posso entrar no mundo de santidade apesar da minha humanidade, né? Apesar dos meus desejos humanos? Posso desejar o nível mais alto de santidade, purificação e de contato com o divino, tendo a minha humanidade, ou eu preciso negar a minha humanidade? É isso que está em questão. Essa questão não é fácil de responder. Tá? Talvez haja diferentes respostas para diferentes pessoas, como a gente está vendo aqui. A resposta que o Urashi dá, a resposta que o Ramban cita, citando o Ibn Ezra. Tá? Certos grupos ao longo da história cabalística, judaica, responderam essa pergunta de modos diferentes. Se a gente pegar a história do mundo e das religiões, certamente responderam diferente. Tá? Agora, eu vou encerrar dando talvez a visão mais prevalecente, né, ou prevalente da Kabbalah e do judaísmo, né? Talvez para tentar
fechar a discussão, não querendo ser dono da verdade, mas tentando dar aí uma resposta de qual é a visão mais comum na Kabbalah. E para isso eu vou falar de uma discussão que vem, na verdade, há muito tempo também na Kabbalah, desde o segundo século. Os rabinos, na época, estavam decidindo, por exemplo, qual eram os livros que iam entrar para o cânone bíblico, né, que a gente chama o Tanakh em hebraico. Eles estavam definindo quais eram, portanto, os livros que eram sagrados, quais eram os livros que não eram sagrados. Né? Ou seja, quais livros iam ser incluídos no cânone, iam fazer parte da literatura sagrada, e quais livros eram rejeitados. E chegaram num ponto em que eles estavam discutindo se eles deviam incluir o livro chamado em hebraico Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos. Por quê? Qual era o grande problema? Qual era a grande hesitação? Se vocês já leram o Cântico dos Cânticos, o problema é que o Cântico dos Cânticos é um livro de imagem sexual explícita e aberta, né? É um livro que fala do colo da mulher, fala de seios, né? Fala do corpo feminino, fala de coisas sexuais. Então, o Shir Hashirim é um livro de amor, de paixão. É quase que um livro pornográfico, né? Então, foi entendido pelos sábios ali como uma metáfora de uma relação passional turbulenta, né? E uma metáfora da relação entre Israel e Deus. Mas ainda que seja uma metáfora, no literal, é como eu falei, é uma história de amor. E que, se lida literalmente, poderia parecer uma história meio pornográfica. Então, pergunta que os sábios fazem. É um texto apropriado para ser posto no Tanakh? Para ser posto como um livro sagrado? Né? Os que se opunham, né, as pessoas que estavam contra, os sábios que estavam contra, diziam que as descrições sexuais que estão lá não faziam parte num lugar sagrado e que iam ser mal interpretadas. Né? Os que defendiam falavam o seguinte: não, certamente as profundezas do que está descrito aqui vão ser entendidas, só podem ser entendidas como metáforas, não pode ser lida literalmente, e aí você tem que entender como essa paixão entre homem e Deus. Né? O que está se tentando descrever como desejo entre homem e mulher é para tentar descrever a relação profunda entre Deus e homem, entre paixão religiosa. Né? E por isso que esse livro tem que ser posto. E aí vocês têm uma famosa história que o Rabi Akiva define essa questão. Né? O Rabi Akiva fala o seguinte: se todos os livros do Tanakh são sagrados, né, o Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, é o sagrado dos sagrados. Ou seja, todos os livros juntos não são nem 1/10 sagrado do que o Cântico dos Cânticos é. Então, por causa da opinião do Rabi Akiva, né, o Cântico dos Cânticos acaba entrando no cânone bíblico, dizendo que é um dos livros mais sagrados que existe. Por que eu estou contando essa história? Porque, como eu disse, para resumir a visão da Kabbalah, que é qual? Que o sexo é sim sagrado, o sexo e a sexualidade são sim sagrados, e que nós não precisamos eliminar esse aspecto da nossa vida, ou transcender, como eu usei a palavra lá atrás, esse aspecto da nossa vida, e tentar fazer com que isso não faça parte da nossa humanidade. Tá? Repito, não é que isso precise ser verdade. Pode ser que alguns indivíduos falem assim: não, eu, para mim, quero abstrair esse aspecto e fazer como as mulheres lá do deserto e abrir mão da minha sexualidade, abrir mão do meu sexo e viver sem isso. Eu me sinto melhor para me conectar com a sexualidade. Ok. Mas a Kabbalah vai dizer que isso é talvez para poucos indivíduos, para quem sente a necessidade. A visão da Kabbalah vai ser mais como a explicação do Rashi, né? Use o sexo e sexualidade da maneira correta, né? Use esses espelhos de maneira certa, e isso vai se tornar a própria santidade. Isso vai se tornar, inclusive, não é à toa, olha o simbolismo, um lavatório. Vai ser um lugar onde você pode se lavar, vai lavar as suas mãos e lavar os seus pés para fazer o serviço sagrado. Esses espelhos ligados ao sexo e à sexualidade se tornam o seu lavatório. Mas do que depende? Para que você está usando esses espelhos? Com que consciência que você está usando esses espelhos? E uma vez que você sabe para que você está usando, com que consciência, não há problema nenhum em usar. Então você não precisa ser como Moisés, que rejeita esses espelhos e fala: eu não posso usar isso dentro do tabernáculo. Se você entendeu para que você está usando, você pode e deve usá-los, inclusive para fazer os objetos mais sagrados que existem. Um bom dia a todos, Shavua Tov e tudo de bom.